Nós vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu estou pregando em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 4 é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Vamos ler o capítulo todo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. E quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida e próximo parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. A expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, porque foi tomada a arca de Deus. Amém. Senhor querido, nós lemos a tua santa palavra. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor quer falar conosco, que a tua unção está neste lugar para ouvirmos a tua voz, que cada pessoa neste lugar seja impactada com a tua palavra, com a tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Glória a Deus. Era o tempo dos juízes em Israel.
era a pior época da história de Israel, era das trevas, de confusão. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, que achava que era certo. E as pessoas estavam longe de Deus, Israel estava longe de Deus. De vez em quando Deus levantava um homem, e aquele homem, usado pelo Senhor, convocava o exército, convocava pessoas para saírem à guerra. E então Israel era liberto dos seus inimigos. Mas Israel voltava a pecar, a desobedecer a Deus. E lá vinham os amorreus, os filisteus, os eus todos. E vinham, invadiam a terra de Israel, saqueavam as suas casas, roubavam as suas colheitas. Israel vivia na miséria durante este tempo. Então Israel se arrependia, orava, clamava a Deus. Deus levantava um juiz, alguém que libertasse a Israel da opressão do adversário. Era o tempo de juízes. E nós vimos a semana passada que nasceu a Samuel. E Samuel era a pessoa que foi consagrada a Deus desde antes de nascer pela sua mãe para ser nazireu. Ele iria ser um nazireu consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. E quando ele cresce, Samuel cresce lá no templo, e de ano em ano a sua mãe levava túnica para ele. E quando Samuel se torna um homem, Deus começa a falar com ele, e Deus começa a usar a sua vida, e o texto que nós lemos começa falando que veio a palavra de Samuel para todo Israel. E a Bíblia fala no capítulo 3, que as pessoas, elas já haviam percebido que Israel, que Samuel era um profeta de Deus para o seu tempo, para a sua época. E Samuel começou a pregar para as pessoas, mas me parece que as pessoas não ouviram a princípio a palavra que Samuel fala, porque ela fala aqui no versículo 1, que a palavra do Senhor veio a Samuel a todo Israel, e depois não fala mais nada. Samuel some de cena, e não há palavra dele, porque me parece que as pessoas não ouviram o que Samuel estava querendo pregar para elas. Os filisteus oprimiam a terra, saqueavam as colheitas. Então Israel resolve ir em guerra, sair em batalha contra os filisteus. E eles se acampam num lugar chamado Ebenezer. Os filisteus se acampam em Afeca, a mais ou menos 36 quilômetros da pequena vila de Siló. Naquela época não tinha Jerusalém, Jerusalém não era dos judeus. O centro espiritual de Israel era na cidade de Siló. Ali estava o tabernáculo de Moisés, ali os sacerdotes serviam a Deus, ali eram oferecidos sacrifícios, e o exército filisteu se acampa a 36 quilômetros daquele lugar. E então há uma guerra, há um confronto, e a Bíblia fala que morreram cerca de 4.000 homens de Israel, numa só batalha, no encontro lá na guerra. 4.000 homens morrem, e você pode imaginar os outros soldados voltando para suas tendas à noite, sofrendo uma derrota terrível, chorando, gente, pensando, as mulheres e os filhos nas suas cidades, espalhadas por Israel, sabendo que o seu marido e o seu pai haviam ido para a guerra. O que é que aconteceu naquela guerra? Corações apreensivos. E a Bíblia fala que então, quando eles voltam para o arraial, o acampamento, à noite, os anciãos fazem uma pergunta: por que que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Por que Deus nos feriu? Eles na verdade fizeram uma pergunta certa e ao mesmo tempo errada, porque não foi Deus quem os feriu, foram os filisteus que os feriram. Deus não quer ferir, mas algumas vezes Deus permite que as pessoas sejam feridas. E eles então perguntam: por que o Senhor nos feriu? Por que a tragédia aconteceu em nossa vida? Por que a nossa vida está desta maneira? Por que nós perdemos a bênção? Por que os inimigos vieram contra nós e nos derrotaram? Eles não esperaram
Eles não oraram o suficiente para esperar a resposta de Deus, mas antes que Deus falasse, e antes que eles esquadrinhassem o coração, examinassem a vida e pensassem, bom, o que é que nós fizemos? Será que nós estamos andando com Deus? Será que nós estamos fazendo o que é certo? Ao invés de eles esquadrinharem o seu coração e se perguntarem estas coisas, eles perguntaram por que é que Deus nos entregou, por que é que Deus não esteve conosco. E ao invés de esperar a resposta, alguém tem uma ideia. Vamos lá, tragam a arca da aliança do Senhor para o meio da batalha. Alguém vai lá, chama os sacerdotes e tragam a arca de Deus para estar conosco aqui. A arca era para Israel o objeto mais sagrado para eles. Era como aqui esse púlpito fosse o lugar santo. Aqui havia uma cortina, um véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Os sacerdotes entravam neste lugar e aqui havia a mesa dos pães, havia aqui à esquerda o castiçal que iluminava aquele lugar. Havia aqui à frente um altar e somente o sumo sacerdote passava daqui, passava pelo véu uma vez por ano para derramar o sangue na borda daquele altar, um sangue de um animal que havia sido morto há instantes, um sangue quente ainda, que ele levava ali para oferecer e para pedir o perdão nacional. Uma vez por ano, no dia do arrependimento, ele chegava, ele entrava ali diante da arca, a arca da aliança. A arca era um objeto de madeira, uma caixa, lá dentro tinha um vaso com uma porção de maná, as tábuas de Moisés, dos 10 mandamentos, e havia ali também aquele galho da amendoeira que estava ali dentro da arca, e havia ali os querubins, ela era revestida de ouro. Aquele era o objeto mais santo para Israel. E alguém tem a ideia, vão lá e tragam a arca, como se a arca fosse suficiente para trazer a bênção de Deus, porque na verdade Deus não estava na arca, mas eles acharam que se trouxessem a arca, a bênção iria estar com eles, a vitória iria estar com eles. E eles trazem a arca, mas eles estavam completamente enganados. Quando a arca chega no arraial, todos começam a gritar. A Bíblia diz que a terra se estremece com os gritos, a festa. Tão alto é o barulho que no acampamento dos filisteus eles ouvem aquela gritaria, eles perguntam, o que é que está acontecendo, que alvoroço é este? Então alguém fala, não, eles trouxeram a arca da aliança do Deus de Israel para o meio do acampamento. E então os filisteus falaram lá no versículo 7, se atemorizaram, e eles falaram, disseram, os deuses vieram ao arraial. Eles diziam, mas ai de nós, que tal coisa jamais aconteceu antes. Ai de nós, como nós vamos fugir da ira deste Deus que destruiu os egípcios? Filisteus, estejam fortes, tenham coragem, vamos lutar para que nós não caiamos nas mãos dos hebreus e não os servamos como eles foram nossos escravos também, nossos servos. E a Bíblia diz que novamente eles se encontram no campo de batalha. E a Bíblia diz que Israel foge, derrotado. Os judeus, os hebreus fogem cada um para a sua tenda, se esconder. E são mortos naquele dia 30.000 soldados de Israel, 30.000 homens. Ofni e Finéias são mortos, os sacerdotes são mortos. A arca de Deus é levada embora para fora da terra de Israel. Os filisteus roubam a arca, aquilo que era mais sagrado para Israel. Israel volta derrotado para o acampamento. E quando a notícia chega nas cidades que alguém sai do campo de batalha com as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, e chega lá na cidade, conta as notícias, a cidade vira um alvoroço, algo terrível aconteceu. Vocês viram aqui no Brasil esses dias, lá em Santa Maria, 200 e poucas pessoas morreram, houve uma comoção nacional, gente do país todo indo para lá. Agora você pode imaginar 30.000 pessoas morrerem no mesmo dia.
dia, 30 pais de famílias, 30 filhos, 30 homens, 30 mil homens em Israel, o choro, o desespero das pessoas. Agora a pergunta é: o que é que saiu errado? O que é que deu errado nos nossos planos? Onde foi que nós erramos? Eles haviam perguntado para Deus: Senhor, por que que o Senhor nos entregou nas mãos dos filisteus? Não esperaram a resposta. E aqui no texto está a resposta. Houve 2 erros de julgamento por ambas as partes, tanto dos judeus como dos filisteus. Porque os judeus acreditaram que Deus estava na caixa. Eles acreditaram que Deus estava num objeto. Eles acreditaram que se eles trouxessem a arca, eles trariam a Deus, mas eles estavam completamente enganados. Porque Deus não estava limitado a um objeto. Não era isto que eles precisavam fazer. E os filisteus também interpretaram errado. Porque os filisteus falaram no versículo 7, com medo os deuses vieram ao arraial. Os filisteus acharam que Deus havia descido no arraial, quando Deus não desceu. Quando eles acharam Deus desceu aqui no nosso meio. Ai de nós, o que vai acontecer conosco? Mas Deus não havia descido, não era Deus que estava lá, era um objeto, era a arca. Eles ficaram com medo, achando que o Deus que havia destruído os egípcios lá no mar, estava lá no acampamento, mas Deus não estava no acampamento. Israel achou que Deus estava lá, os filisteus acharam que Deus estava lá, mas Deus não estava lá. Deus não estava lá. Por isso que eles perderam a guerra, por isso que eles foram mortos, porque eles confundiram. Em primeiro lugar, eles confundiram o visível com o invisível. Eles confiaram mais no visível do que no invisível. Nós temos a tendência a confiarmos mais no que nós vemos do que em quem nós não vemos. Eles acharam que um objeto, alguma coisa iria trazer a bênção. Hoje há muita gente que acha que objetos trazem a bênção. Ele achava, boa, a arca é uma caixa, ali está a presença de Deus. Se eu levar esta caixa para a guerra, se eu trazer isto para minha casa, se eu trazer esta fita para minha casa, se eu trazer este objeto para minha casa, a bênção vai estar ali. Mas eles estavam enganados, queridos, porque Deus não estava em objetos. A presença de Deus não estava em objetos visíveis. Eles acharam que o que deu certo no passado, em segundo lugar, daria certo novamente. Não. Eles acharam que aquilo que deu certo um dia iria dar certo de novo. Porque eles sabiam da história. Eles sabiam que Israel já havia ido para guerras levando a arca. Eles sabiam da história de Josué, quando Josué foi atravessar o rio Jordão, e ele falou para os sacerdotes, porque Deus falou, quando os sacerdotes carregarem a arca, e os pés do sacerdote com a arca nos ombros, tocarem nas bordas da água, aquele rio vai abrir e vocês vão passar. E os sacerdotes foram à frente com a arca nos ombros, e quando tocaram aquelas águas, as águas se abriram, Israel entrou na terra da promessa, em terra seca, um milagre sobrenatural acontecera. Depois, quando eles vão para Jericó, e Deus fala para Josué como é que eles deveriam derrotar o inimigo. Vocês deem 7 voltas nas muralhas, durante 7 dias, vocês deem uma volta por dia, e os sacerdotes, 7 sacerdotes vão tocar as trombetas, e a arca vai passar adiante de vocês. E eles foram lá com a arca. Então na cabeça deles, era uma ligação, de que se Deus fez assim, se Deus usou a arca no passado, Deus vai usar novamente hoje. E a gente às vezes pensa que os métodos são as coisas mais importantes. Nós achamos que vamos conseguir vitória em nossas vidas se nós fizermos os métodos certos, se nós tivermos os objetos certos, se nós fizermos da maneira como no passado foi feito. Mas eles esqueceram que no passado Deus estava com Israel, e que agora Deus não está
estava com Israel, porque Israel estava andando em desobediência, e Deus não tem como andar com as pessoas quando elas estão em desobediência, e só métodos não seriam suficientes para trazer a bênção de Deus. Eles acharam que se eles levassem os sacerdotes famosos, iriam trazer a presença de Deus. Eles trocaram, eles acharam que o nome era suficiente para trazer a presença de Deus. Vamos trazer a arca, e lá vão Ofni e Finéias com a arca nos ombros, e lá estavam os dois sacerdotes. Agora Deus vai estar aqui conosco, mas eles valorizaram mais o nome do que o caráter, porque aqueles sacerdotes, eles eram os sacerdotes mais importantes depois do seu pai, depois de Eli, os mais conhecidos. A Bíblia já mencionou o nome deles, só que eles eram perversos, eles não amavam a Deus, eles roubavam as ofertas lá no tabernáculo, eles saíam com as mulheres que iam servir ali na porta, eles saíam e se prostituíam com elas, e Israel não entendeu que a unção não estava no nome das pessoas, ou no cargo das pessoas. Se eles quisessem ouvir a Deus, por que eles não ouviram a palavra que veio através de Samuel? Mas não, eles buscaram, ao invés do caráter, gente que amava a Deus. Como é que alguém que não ama a Deus pode trazer a presença de Deus? Como é que alguém que está longe de Deus pode trazer a presença de Deus? Eles queriam a presença de Deus no arraial, mas como é que nós vamos trazer a presença de Deus se nós não fizermos as coisas como Deus quer que a gente faça? Eles erraram nos julgamentos. Eles confundiram até mesmo gritaria com presença de Deus. Porque quando a arca chegou no meio do arraial, todos gritaram, pensando, Deus está aqui. Os filisteus ouviram aqueles gritos todos e falaram, Deus está lá. E Deus não estava lá. Às vezes a gente acha que se nós gritarmos, Deus está lá. Isto é indiferente. Eu gosto de gritar. Eu gosto que você grite. Mas só grito não vai resolver. Vocês estão me ouvindo? Você pode gritar a plenos pulmões, glória a Deus e aleluia, e não mudar nada. E Deus está longe. Eles não entenderam isso, eles acharam, Deus está aqui, gritaram a plenos pulmões. A Bíblia diz que a terra tremeu. Mas Deus não estava lá. Em quinto lugar, eles acharam que por ser novidade seria verdade. A gente tem esta mania de achar que se alguma coisa diferente acontece, aquilo é de Deus. A imaturidade engole todas as coisas. Porque eles falaram, é de nós, porque tal coisa jamais sucedeu antes. Nós nunca vimos isto. Isto nunca aconteceu antes de Deus descer num lugar desta maneira. Eles estavam certos de que Deus descer ali, porque eles nunca viram aquilo antes. E a gente às vezes pode pensar que a novidade significa que Deus está lá, e nem sempre é assim. Meu querido irmão, nem sempre o diferente quer dizer que Deus esteja no lugar. As pessoas às vezes gostam de coisas diferentes, acham, nós precisamos fazer alguma coisa diferente, como se o diferente trouxesse a presença de Deus para algum lugar. Pastor, vamos fazer alguma coisa diferente. Aí Deus vai estar. A gente vai atrair gente. Você pode até atrair gente, não quer dizer que atrai a Deus. Está me ouvindo? Eles acharam que se eles fizessem alguma coisa, que algo diferente aconteceu, que Deus estava lá. Eles confundiram ritual com devoção, com piedade. Eles acharam, vamos fazer tudo certo. Vamos trazer a arca vai trazer a Deus. Isso não aconteceu. Não adianta a arca. Deus não estava na arca. Eles acharam que o fato de nunca acontecer nada de mal, a gente pensa desta maneira,
que se não aconteceu nada de mal, eu posso continuar fazendo as coisas do mesmo jeito também que eu faço. Israel achava bom, nós podemos sair à guerra. Eles até tinham um bom pensamento, eles tinham um pensamento positivo. A gente acha que ter um pensamento positivo é suficiente. A gente até acha, eu sou um pastor que prego coisas positivas, eu creio na vitória, mas eles aqui não estavam precisando de uma palavra de vitória, eles estavam precisando de arrependimento. A gente gosta de ouvir palavras que nos animem. Você está passando por uma luta, e então você quer ouvir o pastor falar: meu querido, fique forte, fique firme, o Senhor está com você, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. As pessoas gostam de ouvir estas palavras, então eles acharam: bom, vamos levar a arca, e Deus vai estar lá, vamos fazer estas coisas. Mas eles precisavam, antes de mais nada, fazer um acerto da sua vida com Deus. Eles precisavam se arrepender, eles precisavam confessar os pecados, eles precisavam realmente trazer a Deus para o meio de Israel, e não era desta maneira que eles iriam trazer, não era trazendo a arca que eles iriam trazer. Esta semana aconteceu até um fato interessante. Houve lá um negócio lá do Malafaia, alguns de vocês souberam, né? Eu peguei e retuitei lá no meu Twitter. Coloquei um versículo da Bíblia que diz em 1 Coríntios 9,6, que diz que os que praticam tais coisas, mencionando que ali menciona homossexualismo, menciona furto, ladrões, adúlteros, etc, menciona, não herdarão o reino de Deus. E eu só coloquei este versículo lá no Twitter. A maior parte das pessoas que me seguem são irmãos, são crentes. E mais os irmãos retuitaram estas coisas. E aí caiu no meio da comunidade que não gosta de ouvir estas coisas. E eu recebi uma enxurrada de tweets. Gente da paz, mandando eu ir para tudo quanto é lugar. Gente que quer que você compreenda os desejos deles. Mas xingando a minha mãe, xingando todo mundo, falando que eu era homofóbico, blá, 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 blá. Sabe por quê? Porque as pessoas não... É mais fácil a gente confiar numa arca, é mais fácil a gente confiar num objeto, é mais fácil a gente rasgar as nossas vestes do que rasgar o nosso coração. É mais fácil eu querer ouvir uma palavra assim: olha, não, está tudo bem com você, você vai para o céu, Deus é bom. Como esses dias eu ouvi um pastor famoso no Brasil inteiro, falando o seguinte a respeito de um ateu aí que morreu, a pessoa que não cria em Deus, e ele falou: lá vai mais um ateu para os braços amorosos do Pai. Vai coisa nenhuma, meu querido irmão. Se ele morreu sem Deus, que eu não posso julgar se morreu com Deus ou não sei. No último instante, uma pessoa pode se arrepender e pedir perdão e Deus salvá-la. Deixar o camarada, na hora do último suspiro, deixa de ser ateu. Fala: Deus tem misericórdia da minha vida pecador, e Deus pode perdoá-la e salvá-la. Eu nunca falo, aquela pessoa foi para o inferno. Mas se ele morreu ateu, não crendo em Deus, não crendo em Jesus, a Bíblia fala que ele foi para o inferno. É isto. Ah, pastor, mas hoje você tem que pregar uma mensagem positiva. Pois é, estou pregando. Você está vendo o camarada indo aqui a passos rápidos para o abismo, e ele está lá para cair no abismo, e eu sou pastor, eu sou pregador da palavra, e eu estou aqui falando para ele: vai na fé, meu querido, Deus te ama, Deus é bom, Deus tem grandes planos para a tua vida, olha, Deus tem prazer em te abençoar, Deus é maravilhoso. Eu estou falando verdades, mas na hora errada. Ele vai cair lá no abismo. E eu não fiz nada. O que adianta trazer a arca, achando que aquilo vai trazer a Deus?
Será que eles não poderiam ouvir o profeta falar? Será que eles não poderiam pensar, bom, eles perguntaram para Deus, por que é que o Senhor nos entregou hoje? Será que eles não poderiam parar e analisar, será que não é porque eu estou andando longe de Deus? Será que não é porque meus caminhos estão errados? Será que nós não estamos perdendo na vida? Será que a nossa vida não sai daquilo lá porque nós estamos longe do Senhor? Será que a minha casa está esta bagunça toda? Será que não é porque nós estamos longe da vontade de Deus, nós estamos fora do centro da vontade de Deus? Será que nós não estamos tomando atitudes erradas em nossa vida? E ainda assim estamos com a arca, achando que está tudo maravilhoso, gritando, falando na reunião poderosa, falando nos objetos santos, e Deus não está lá. E nós achamos que Ele está lá. Que nem Sansão. Sansão foi um homem de Deus, havia morrido pouco tempo antes. Eu acredito que Sansão inspirou a Ana para fazer aquele voto. Este menino, Senhor, se o Senhor, na tua bondade, na tua benignidade, ouvir a aflição da tua serva. Se o Senhor se lembrar da tua serva e de mim não te esqueceres. E se o Senhor me der um filho homem, eu darei de volta ao Senhor. Não passará navalha sobre a sua cabeça. Ele será nazireu consagrado ao Senhor. Desde o ventre da sua mãe, ele nunca vai cortar o cabelo. A Bíblia só fala de 3 homens que tiveram um voto assim: Sansão, Samuel e João Batista. Foram consagrados a Deus a vida inteira, nunca cortaram seu cabelo, era um sinal exterior do seu voto com Deus. Sansão deve ter inspirado aquela mulher: eu quero que o meu filho seja consagrado, eu quero que o meu filho seja um homem de Deus, e oferece o seu filho para Deus. Mas Israel estava longe de Deus, como Sansão. Sansão, quando ele achou que... Sansão andou fazendo coisas que não deveria fazer. E quando ele achou que tudo estava bem, ele fala para Dalila, depois dela perturbá-lo todos os dias, porque o diabo vai estar atrás de você todos os dias. Ele vai tentar uma vez, você não cai, outra vez. Ele é paciente, ele espera, ele prepara oportunidades. Ele vai tentar como a mulher lá tentou a José dia após dia, até que Sansão ficou cansado e falou para ela: olha, na verdade nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque eu sou consagrado a Deus, eu sou um homem de Deus. E ela então corta os cabelos, alguém corta o cabelo lá de Sansão, e a Bíblia diz que de madrugada ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E Sansão se levanta, pensando: eu vou me levantar mais esta vez, e eu vou derrotar o inimigo. Mas ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado da sua vida. Às vezes Deus pode se retirar da nossa vida e a gente nem está sabendo, meu amado irmão. Às vezes Deus se retira das nossas vidas, das nossas igrejas, das nossas casas, e nós estamos todos lá com a Bíblia aberta, achando: nós estamos com a palavra, a palavra é santa, e deixamos a Bíblia aberta lá na estante da casa, e de vez em quando passamos lá e fazemos uma leiturinha, achando: esta casa é abençoada, porque a palavra está lá. Meu amado, mas este é apenas um livro normal que qualquer ímpio pode ter na sua casa também. Eles precisavam da presença de Deus. Eles jogaram errado. Eles confiaram no objeto. Está cheio de crentes hoje confiando em objetos. Está cheio de pastores trocando objetos por ofertas. Está cheio de gente dando objetos para enganar as pessoas, para arrecadar mais. Vocês estão me ouvindo? Casa de crente está parecendo um mausoléu. Tem tudo lá. Este é da campanha tal, este é da 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 tal. A Bíblia diz assim em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e teres cuidado em cumprir todos os teus mandamentos, todas estas bênçãos virão atrás de você e te alcançarão.
Eu não preciso de nada disto. Eu não preciso da fitinha da sorte. Eu não preciso amarrar uma fitinha no meu braço para estar protegido. Eu não preciso levar rosa nenhuma para pôr na minha casa para os demônios se infiltrarem lá na rosa e a rosa murchar e aí tudo acabou. Querido, o que eu preciso é obediência à palavra de Deus, obediência à Bíblia. Se eu obedecer a Bíblia, Deus vai estar dentro da minha casa e praga nenhuma vai entrar na minha casa e na minha família, porque a glória de Deus vai estar lá, meu amado irmão. A presença de Deus vai estar lá. Do contrário é superstição, superstição evangélica, é religião apenas. Meu querido irmão, que era o que eles tinham. Eles achavam que o objeto traria a bênção, se deram mal, gritaram, mas logo os filisteus iam fechar a boca deles, acabar com o seu grito de vitória. Gritaram, tremeu a terra, os filisteus iam calar a boca deles. É o que o diabo tem feito na família, na vida de muita gente. Dentro da igreja que se diz evangélica, o diabo tem entrado, destruído os casamentos, destruído as casas, destruído os filhos, levado os filhos para as drogas, destruído as famílias, colocado ódio dentro de lares. As pessoas estão enchendo as igrejas e durante a semana vivem longe do Senhor, de segunda a sexta, de segunda a sábado, são uma peste no seu trabalho, um marido horrível dentro da sua casa, mas chega no fim de semana na igreja e está lá, oh, paz do Senhor. Irmão, confia em objetos, acha que a arca vai trazer a presença. Ah, meu amado irmão, olha só, eles acharam que Deus estava lá e se enganaram, Deus não estava lá. Às vezes a gente pode achar, Deus está comigo, e você falar, não, Deus está comigo, Deus já não está mais lá, Deus já foi embora há muito tempo da vida, Deus já foi embora há muito tempo. Eles não perceberam que Deus tinha ido embora, eles não perceberam que precisavam se arrepender, eles não perceberam que precisavam se humilhar. A Bíblia diz, se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Às vezes que Israel se humilhou diante de Deus e confessou os pecados, Deus veio, Deus curou, Deus sarou, Deus deu vitória. Davi, por onde ele saiu, o Senhor lhe dava vitória. Por que que nós não temos vitória? Alguma coisa está errada. Eu digo para você que não é com Deus. Não é com Deus. Tua vida está mal? Talvez você esteja fora do plano de Deus para a sua vida. Talvez você esteja fazendo escolhas que não são as escolhas do Senhor. Mas é duro se humilhar. É duro chegar para a esposa e falar, querida, me perdoe. Eu errei. Eu fui grosso com você, te magoei. Eu sou homem de Deus, mas eu errei, me perdoa. Às vezes é difícil, porque nós somos orgulhosos. É mais fácil trazer a arca. A arca não afeta o nosso orgulho pessoal. A gente até vai gritar se a arca estiver em nosso meio. Mas depois eles choraram. E o rapaz foi lá, saiu do campo de batalha, chegou lá na pequena Siló, e contou as notícias, e todos gritaram, choraram. Às vezes as pessoas, a Bíblia fala, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, não fala o que eles precisam ouvir. Deu as notícias. Eli, ouvindo aquele barulho todo, perguntou, o que é esta confusão, o que está acontecendo? Ele estava quase cego. Olha, a Bíblia diz aqui no versículo 13, que quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ele estava lá, olha, olhando como quem espera algo bom.
Estava com o seu coração tremendo por causa da arca. Sabe por quê? Porque ele não fez o que Deus queria que ele fizesse a vida toda. A arca não deveria sair daquele lugar. Porque é que ele, como sacerdote e juiz, permitiu isso daí? Porque ele era o tipo de pessoa que agradava a todo mundo. Tem gente, ele era um banana. Está me ouvindo? É. Ele era um banana. Tem gente que pensa que o bom pastor é um banana. Às vezes eu vejo gente dando passos para cá e eu sei que eles vão quebrar a cara se eles derem um passo para lá. Querido, a minha vida é viver para Deus. Você tem o seu trabalho secular e todos nós temos. Você tem o seu trabalho secular e você vai lá, tu trabalha e é fiel a Deus, Deus te abençoa, amém. Meu trabalho secular é ler a Bíblia e orar. Às vezes eu sei mais do que você, o que Deus quer até para a tua própria vida. Eu não quero controlar a vida de ninguém, não. Mas às vezes eu vejo que o irmãozinho vai dar um passo errado, eu falo para ele, olha, é raro alguém me ouvir. É raro. Principalmente quando pisa no calo. Verdade. Sabe por quê? Porque é duro. Querido, se você quer ouvir o que Deus fala, e for perguntar para mim, eu vou te falar o que Deus está falando para mim. Se você só quer que eu passe a mão na cabeça, então é melhor parar. Não me pergunte. Às vezes vem pessoas falar para mim de pecados, achando que talvez eu vou falar, não, que Deus vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. Se você não largar a vida assim, não vai abençoar. Eli não. Eli, os filhos faziam o que queriam. Os 2 filhos lá eram sacerdotes. Ofni e Finéias. Saía com as mulheres que vinham lá na igreja. Cantava as mulheres. Ia dormir com elas. Roubava as ofertas. E ele sabia de tudo isto. E o máximo que ele falava para os seus filhos é, meus filhos, não façam essas coisas, isso desagrada a Deus. Mas era um banana que não tirou eles daquele lugar. E agora ele deixa a arca ser levada e fica lá tremendo, esperando uma boa notícia. Mas se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Vocês estão aqui comigo? A Bíblia diz que o coração dele estava tremendo pela arca. E quando ele ouve esta notícia, ele cai da cadeira. De costa, ele era pesado, tinha mais de 98 anos, ele não enxergava, gordo, pesado, velho, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Eu fico pensando, esta não é a maneira de um homem de Deus morrer. Vocês estão me ouvindo? Deus não quer que você morra perdendo tudo na sua vida. Com o coração cheio de remorso. Ah, se eu pudesse voltar, eu seria diferente com os meus filhos. Mas ele no mesmo dia perdeu seus 2 únicos filhos, morreram tragicamente. E Deus havia avisado, mas ele não ouviu, não tomou posição, não falou não. Você não sai de casa, quem manda aqui dentro dessa casa sou eu. Não, o filho faz o que quer. Tinha que dar nisso. Morreram de maneira trágica e ele também. A nora
A nora grávida, quando chega, ouve a notícia, toda esta tragédia com a barrigona, ela passa mal, tem dores de parto. Vai nascer o nenê, as parteiras ali, ela dá à luz um menino e as parteiras falam para ela, não tenha medo, você teve um filho, a Bíblia diz que ela nem fez caso disto. Ela chamou o menino Icabode. Significa foi-se a glória de Israel, porque a arca fora levada, porque na cabeça deles era tão arraigado o pensamento de que Deus estava na arca. Mas Deus não estava na arca. Deus não estava na arca. Toda esta tragédia, porque eles não obedeceram a Deus. Algumas lições para nós terminarmos. A primeira delas é que você precisa aprender a considerar os avisos que você recebe de homens de Deus. Capítulo 2 está falando, no versículo 27 em diante, que um profeta, um homem de Deus foi ali e falou para ele: eu vou desarraigar a tua casa, você não vai deixar descendente, seus 2 filhos, o sinal vai ser que os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E ele ouviu aquela palavra e não fez nada. Samuel estava no templo, garoto, ouviu uma voz: Samuel. Samuel se levanta de noite, corre lá para o quarto de Eli e fala: Senhor, eis-me aqui. Eli. E ele falou: não chamei você, vai dormir. Samuel volta para sua cama, deita. Samuel acorda, corre para lá. Sim, Senhor, o que o Senhor quer? E ele falou: não, Samuel, não chamei você, vai dormir. Samuel vai lá dormir, está lá dormindo. Samuel corre de novo. Sim, Senhor. E Eli então entendeu que Deus estava chamando a Samuel e falou para ele: olha, quando você ouvir chamar o teu nome, você não se levanta, mas você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá bom? Tá bom. Samuel foi lá e dormiu, e naquela noite ainda, de madrugada, ouviu a voz: Samuel. E Samuel abriu os olhos, ouviu aquela voz, falou: fala, porque o teu servo ouve. Então Deus começou a falar com ele, e Deus falou para ele: eu vou fazer uma coisa tal como nunca houve. Eu vou à casa de Eli, eu vou desarraigar a casa de Eli. E falou palavras duras. Samuel acordou pela manhã amedrontado. Quando ele viu Eli, acho que ele saiu de canto assim, porque ele não queria papo. Vou me esconder, com medo de falar, vai que ele me pergunte o que Deus falou. Mas Eli chamou Samuel, falou: Samuel, vem aqui, me fale o que Deus falou para você ontem à noite, não me encubra nada, fale a verdade. E Samuel contou tintim por tintim. Falou: Deus falou isso daqui. E sabe o que Eli falou? É verdade, é palavra de Deus. E sabe o que Eli fez? Nada. É a mesma coisa que você ouvir eu pregar, me esgoelar, e Deus fala para você mudar de vida, abandonar a amante, e você sai daqui e vai para o motel. E vai para a churrascaria. Oh, glória a Deus, o culto foi muito bacana, né? Foi. E segunda vai lá e fica mexendo com a secretária lá do mesmo jeito. Você está me ouvindo, meu amado irmão? Então, quando você ouvir, considere os avisos. Considere os avisos. Porque Deus, Ele é tolerante, a paciência de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus, a paciência extrema de Deus. E Deus vai te dando chance 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Eu não sei quantas vezes Deus vai nos dando chance, vai falando, vai chamando, vai pregando, vai acordando a gente de madrugada, vai falando conosco quando nós lemos a palavra lá em casa. Deus vai falando, vai falando, vai falando. Uma hora Deus para de falar, uma hora o Espírito Santo vai deixar de agir como ele agia, meu amado.
Uma hora nós vamos acordar e as coisas são diferentes. Porque pouco a pouco nós estamos distanciando a nossa vida de Deus. Sem perceber. Passo a passo. Escute quando homens de Deus falam. Segunda coisa, se a batalha está sendo perdida, é hora de parar e examinar a minha vida. Se a batalha está sendo perdida, é hora de eu parar, de eu esquadrinhar meu coração, de eu perguntar realmente por quê. Por que, Senhor, que essas coisas estão acontecendo? Porque eu oro e nada acontece. Porque eu oro e as coisas não mudam. Porque a minha vida não muda. Porque o meu casamento não muda. Eu fiz 35 vezes o casado para sempre. E não muda nada. Talvez, querido, você precise esquadrinhar o teu coração e descobrir as verdadeiras razões que a bênção não vem. Porque se eu obedecer a Deus, como eu falei, a bênção vem. Deus quer que a bênção venha. Deus tem prazer em abençoar. Deus é um Deus de amor. Deus quer abençoar a minha vida, a tua vida. Deus quer prosperar-nos. Deus quer que a gente progrida. Deus quer que o nosso casamento seja maravilhoso. Deus quer que os nossos filhos sejam felizes. Deus quer que a gente morra bem. John Wesley, ele falou esta frase. No final da sua vida, ele falou assim: nós os metodistas morremos bem. E antes de ele morrer, ele falou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Será que eu não preciso obedecer? Será que o meu casamento não vai mal? Não é porque Deus não quer me abençoar, mas porque eu estou sendo um péssimo marido? Ou uma péssima esposa? Ou um péssimo pai? Eu não quero que você fique com a consciência pesada, não, querido. Eu quero que você mude. Porque se a gente mudar, a bênção vai correr atrás da nossa vida. Você, reino de Deus, não é INSS, não é SUS para você ficar na fila, meu amado irmão. Você vai e a bênção corre atrás da gente, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Onde eu ponho a mão aqui, o Senhor abençoa. Eu vou para lá, Deus abençoa. Eu estou no campo, Deus abençoa. Estou na cidade, Deus abençoa. Onde eu andar, o Senhor vai abençoar. É promessa da Bíblia para aqueles que obedecem. Se alguma coisa na minha vida não está bem, eu tenho que parar e examinar a minha vida. Estou fazendo o que é certo? Deus dá graça aos humildes. Diz assim: Deus dá graça aos humildes. Vocês podem gritar, viu? Eu falei sobre grito, mas... Terceiro lugar. Não vá para a guerra sem a presença de Deus. Faça tudo para Ele estar na batalha com você. Primeiro começa com a confissão de pecados. O acerto das coisas. O acerto da vida. Todos pecaram. Todos precisam de Deus. Eu pequei, você também. Todos nós temos que nos arrepender. Na vida, algumas vezes a gente tem que se arrepender de decisões, de escolhas, de coisas que nós falamos, fizemos. Tem que pedir perdão. Sabe, queridos, mas Deus, Ele é tão bom que sempre nós podemos recomeçar. Sempre você pode recomeçar. Mas pastor, eu estou com 75 anos. Moisés começou um grande ministério com 80 anos de idade. Muita gente começou, as melhores coisas e os melhores anos das suas vidas foram depois dos 60, 70. Não pense, não deixe o diabo enganar você. Pastor, eu errei em determinada coisa, não tem mais jeito, não. O bom da história é que se você se arrepender e mudar tudo novo, começa na sua vida, meu amado irmão. Deus começa uma nova história. A escrever, tem que me arrepender, tem que confessar os pecados, tem que acertar as coisas, pedir perdão para pessoas, pedir perdão para as pessoas. Eu vi meu querido amigo aqui, Gese, Márcia, Miriam, todos vocês. Eu me lembro de uma história que a prima de vocês falou para mim, a Eunice, há 30 anos atrás. E eu já até contei uma vez aqui.
Mas ela chegou para mim lá na frente do púlpito, quase 30 anos atrás, não era nem esta igreja. E ela falou assim para mim: pastor, eu no meu trabalho, eu fiz coisas que eu não deveria fazer, como a maior parte das pessoas. Não sei nem se vocês sabem disso, estou contando 30 anos depois, mas ela vai falar que é verdade. Eu peguei lá caneta, papel, peguei coisas que não era minha, não tinha autorização para pegar. E eu tenho que acertar isso daí. E ela calculou mais ou menos o valor, enfim, fez um cheque e levou para o dono da empresa. Falou isso, contou isso para vocês? É. Levou para o dono da empresa, chegou lá para ele e falou: olha, eu queria entregar isso daqui, porque foi isso. E ela falou que o dono ficou emocionado com a atitude dela, porque nunca ninguém fez isto. Para ela, era difícil ter que ir lá e expor. E o patrão lá falou para ela: olha, eu não vou pegar isso de você. Procura uma instituição de caridade e dê lá. A partir daquele dia, ele com certeza começou a olhá-la de maneira diferente. Porque falou: puxa, uma pessoa que errou, mas que quis acertar as coisas. A gente às vezes não quer acertar. A gente quer tocar as coisas, pensando que um objeto vai trazer a bênção. E não vai. Amém. Então, meu querido irmão, não perca que não aconteça na sua vida e cabode, foi-se a glória do Senhor. Que não aconteça na igreja, foi-se a glória do Senhor. Que não aconteça no ministério, foi-se a glória do Senhor. Se a glória está indo, é hora de parar, refletir, pedir perdão, consertar e falar para Deus: Senhor, eu quero voltar ao princípio de tudo. Quero voltar ao primeiro amor, desde o começo. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém. Senhor querido, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, nós a recebemos em nosso coração. Deus, a Tua palavra é imutável, infalível, transformadora. Tua palavra quebra o jugo. Tua palavra muda a vida das pessoas. A Tua palavra penetra até o profundo do coração do homem. Espírito Santo, muda a nossa vida. Cada um de nós que ouvimos a voz do Senhor neste lugar, Pai. Abençoa os meus irmãos e irmãs. Transforma os seus lares. Que os nossos lares sejam lugares de paz, de alegria. Que a nossa casa seja um lugar feliz nesta terra. Que nós tenhamos prazer em voltar para o nosso lar, porque ali é um lugar de paz, de alegria, da presença do Senhor. É o que nós queremos em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Tua bondade, pelo teu amor, hoje eu sei.